Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio discutem projeto que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19. Vereadores aprovam substitutivo e projeto volta à pauta para ser votado nesta quinta-feira. Projeto que cria novo regime fiscal na cidade é discutido na Câmara do Rio, em reunião entre vereadores e o secretário Pedro Paulo Carvalho. É um projeto muito complexo, difícil de se entender numa apresentação só, na qual foi debatido sobre o ajuste fiscal não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do Estado. E a Comissão do Idoso promete fiscalizar a manutenção das academias da terceira idade e ampliar os equipamentos ao ar livre. Não saia daí, a gente volta já. A gente abre esta edição do Câmara Rio Notícias falando da discussão no plenário do projeto que autoriza a Prefeitura a comprar imunizantes contra o coronavírus. Vários projetos de lei foram aprovados em segunda discussão, durante sessão extraordinária nesta quarta-feira. O repórter Renato Chapô tem os detalhes. Uma proposta polêmica agitou o plenário logo no começo da sessão. O vereador Gabriel Monteiro defendeu que os poderes executivo e legislativo doem metade do salário para o combate à Covid-19. Quem está sendo preso na pandemia são os vendedores de picolé, são os autônomos camelôs, a iniciativa privada que muito sofre. Eu venho nessa casa aqui protocolar algo moral, que deveria estar assim desde o começo da pandemia. Um PL que distribui em 50% o nosso salário, o salário dos vereadores, o salário do vice-prefeito, o salário de todos os secretários, o salário do prefeito, para o combate da Covid-19. Eu quero saber se o pessoal vai apoiar esse PL. Eu quero saber se todos nós estamos realmente a favor do povo. Vamos, via lei, doar os nossos salários para que essa pandemia acabe logo. Obviamente, eu sei que o impacto financeiro é bem pequeno, mas atitudes morais contam. Aprovado em segunda discussão, o projeto sobre o fornecimento de máscaras faciais à população em situação de rua por causa da pandemia do novo coronavírus. O vereador César Maia destacou a situação do futebol na pandemia. É um texto publicado hoje no Drive do jornalista Fernando Rodrigues. O Drive analisa erros e acertos no isolamento. A rigor, lockdown absoluto é praticamente impossível de ser realizado. Aí começam as controvérsias, a disputa política, erros e acertos. Tome-se agora uma medida fácil de entender, a interrupção dos jogos de futebol em vários estados, como São Paulo. Na segunda onda do coronavírus, que foi muito letal na Europa, absolutamente nenhum país barrou os campeonatos de futebol. Por quê? Porque esse é um caso claro em que o benefício de evitar a infecção de mais pessoas é muito menor do que o dano eventual. Interromper uma indústria forte de marketing e que sustenta milhares e milhares de pessoas. Já se sabe que os clubes adotam sistemas rígidos para evitar a infecção dos atletas e da equipe técnica e administrativa, mesmo com as exceções conhecidas, como o jogador Gabigol tendo sido detido num cassino. Não há casos conhecidos de morte ou mesmo de casos graves da doença. O estudo da Liga dos Campeões, conduzido na Inglaterra, mostrou que apenas 0,09% dos 22.113 jogadores e funcionários de times testados tiveram resultado positivo. O projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a comprar vacinas contra a Covid-19 ganhou um substitutivo para simplificar o texto. O projeto altera a Lei 6758 de 2020 e volta à pauta para ser votado nesta quinta-feira. A gente sabe da importância da aprovação de um projeto como esse. Eu disse desde o começo que esse não é um projeto da minha autoria, é um projeto da Casa, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Tive apoio desde o começo do presidente Carlos Caiado, de forma que hoje esse projeto é assinado por mais de 30 vereadores.
Nós vamos ter a votação decisiva no dia de amanhã. Eu espero que até amanhã a gente consiga que toda a casa assine. Quero agradecer ao líder do governo, Tiago Carribeiro, que fez uma construção também em conjunto com a Secretaria de Saúde do município. Então, acho que hoje é um dia importante. Se precisar, senhora presidente, eu vou ler aqui rapidamente, porque nós acabamos por simplificar o texto. Artigo 1º. Havendo oferta insuficiente ou a destempo de vacinas contra a Covid-19 pela União, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir tais imunizantes, desde que aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá adquirir imunizantes através da participação em consórcio público para a compra de vacinas contra a Covid-19. Já são 75 municípios do Rio de Janeiro, dos 92, que aderiram aos consórcios, e mais de 2.300 municípios do Brasil. Artigo 2º. Fica ratificado, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. O secretário Daniel Sorans tem alertado aí que a demanda de internação, a procura com insuficiência respiratória nos postos de saúde, na rede municipal, tem crescido. Nós estamos nessa situação terrível de interrupção da vacinação, já pela segunda vez no Rio de Janeiro. Nacionalmente, a vacinação está morosa demais. 5%, e estou arredondando para cima, da população com a primeira dose no país inteiro, e nem 2% com a segunda dose, que é que imuniza, de fato. A situação gravíssima, que só tem uma solução com a vacinação. Além disso, enquanto não tiver vacinação, as outras medidas que, infelizmente, não estão sendo tomadas com o rigor necessário, não resolvem o problema. Por isso, é muito importante que os prefeitos, que os governadores consigam convencer o novo ministro, que disse que ele veio para dar continuidade. Eu espero que ele não dê continuidade à maioria das coisas que são feitas até agora, que ele faça alguma coisa diferente, e entre as coisas diferentes está aí a compra de vacina e a organização dessa vacinação. Como foi dito até pouco momentos atrás, o Rio de Janeiro, que vacinou até melhor do que outros municípios, tem 7% da população vacinada. No Brasil, nós tivemos até ontem em torno de 10 milhões de pessoas vacinadas, 10 milhões de doses dadas no Brasil, enquanto os Estados Unidos têm 71 milhões de doses dadas. A diferença é muito grande, por isso lá cai a mortalidade, e aqui nós estamos hoje, no Rio de Janeiro, na última avaliação, 19.439 óbitos. Ou seja, nós estamos tendo 59 mortes por dia no Rio de Janeiro e 975 casos por dia. Na sequência, o parlamento aprovou vários projetos em segunda discussão, entre eles o que cria o Sistema Eletrônico Integrado de Informações dos Conselhos Tutelares do município do Rio, o que define locais para o descarte de agulhas, seringas, curativos e outros materiais de uso médico. Um outro projeto obriga as empresas fornecedoras de gás, água e energia elétrica a oferecer ao consumidor a possibilidade de quitar o débito antes da suspensão do serviço. Voltará em primeira discussão e terceira sessão o projeto que cria o prêmio Ana Rita Lugon Ramaciotti, que será dado a pessoas da área da saúde e agentes comunitários, entre outros. O objetivo é chamar a atenção da sociedade carioca para a questão do câncer de mama. Nova sessão foi convocada para esta quinta-feira, às 14 horas. Um grupo de vereadores do Rio se reuniu na sala da presidência da Casa com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho. Foi o primeiro de uma série de encontros para discutir o projeto do Executivo, que cria um novo regime fiscal para a cidade do Rio de Janeiro. 10 bilhões de reais. Esse é o valor do rombo financeiro das contas da Prefeitura para este ano.
Para tentar contornar essa situação, o Executivo enviou à Câmara o projeto de lei complementar que cria um novo regime fiscal do município. E antes de ir para o debate no plenário, parlamentares se reuniram de forma híbrida na sala da presidência, com o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho. De acordo com o texto, um novo regime fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio fiscal, orçamentário e financeiro do município, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, a obediência a limites e condições no que tange ao poder de gasto de custeio e ao controle das despesas com pessoal. Se você não tem boa disciplina fiscal, se você não tem caixa, não tem recurso, não tem política social, não tem investimento, não tem valorização do servidor, é demagogia. Se isso já é demagogia no nível federal, para o governo federal que pode emitir moeda, que pode emitir dívida, no nível municipal nem essa possibilidade tem. Por isso a Prefeitura do Rio hoje tem problemas, por exemplo, para instituir um auxílio emergencial para milhares de cariocas que precisam de uma renda adicional. É um projeto muito complexo, difícil de se entender numa apresentação só, na qual foi debatido sobre o ajuste fiscal não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do Estado, a situação da CAPAG também, que é importante, da capacidade de pagamento da Prefeitura, dos níveis, né, que a Prefeitura do Rio de Janeiro está passando, um momento complicado, sem dúvida alguma, mas é um momento do Brasil também, de forma da economia. O novo regime fiscal prevê um teto de gastos para o orçamento do município. Um dos objetivos da Prefeitura é conseguir uma melhor classificação de risco junto às agências internacionais. Essa classificação é importante para retomar investimentos. Nós temos a nota C, a classificação C. Essa classificação C, segundo essa contabilidade, que o Tesouro Nacional mede, que está no novo regime fiscal, impede que a Prefeitura, por exemplo, tenha acesso a quase 18 bilhões de reais de financiamentos para o BRT, para escolas, para hospitais, para valorizar o servidor. Então, isso é um problema que a cidade do Rio de Janeiro vem enfrentando desde 2017. Então, toda a lógica do projeto é para que nós possamos recuperar a nossa capacidade fiscal da nota C para B. Essa foi a primeira discussão do projeto que cria um programa de regime fiscal para a cidade. Antes de ir para o plenário, o presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, quer ouvir instituições econômicas, a Comissão de Orçamento da Câmara e fazer audiências públicas. A presidência, junto com a mesa diretora, vai estabelecer que a assessoria legislativa possa nos ajudar, auxiliar e também alguma instituição ou instituições, como universidades, para que a gente possa se debruçar para que tenha entendimento detalhado para saber na hora da decisão se as alterações são necessárias. Uma audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Assistência Social discutiu a situação dos conselhos tutelares. A secretária Laura Carneiro participou do encontro realizado em formato híbrido. Salários atrasados, falta de produtos de higiene e de combustível para os veículos, ausência de equipamentos de proteção contra a Covid. Essa é a realidade de boa parte dos conselhos tutelares da cidade. Embora muitos já tenham passado por obras e reformas desde janeiro. Foi como eu encontrei. Término de obra previsto para 2021, ou 2021, para março de 21. Só para vocês terem uma noção de como eu encontrei Vila Isabel. Agora, como a gente já conseguiu recuperar e já está assim, os 70 dias de trabalho. Por iniciativa da Comissão Permanente de Assistência Social, presidida pelo vereador Doutor Gilberto, a audiência pública discutiu a situação dos conselhos tutelares. A secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, representantes da Defensoria Pública, conselheiros tutelares e assistentes sociais participaram do encontro no Salão Nobre da Câmara. É muito importante esse debate, que a Câmara Municipal está sempre buscando o diálogo, intermediar junto ao Executivo que as ações que a gente espera. A gente sabe que a dificuldade é enorme, secretário, sem dúvida alguma do que Vossa Excelência apresentou. Todas as dificuldades que o Brasil vive, mas a cidade também vive, está acompanhando. Eu estou acompanhando o seu esforço, quanto você está fazendo, a senhora está fazendo para poder devolver um pouco de dignidade a essas pessoas que merecem, sim, estar à frente
desse trabalho. A promotora de justiça Paola Gradim afirmou que a Defensoria vai continuar acompanhando a realidade dos conselhos tutelares, mas reconheceu que não há uma solução imediata para resolver as dificuldades. Uma solução, ela não tem como ser dada aqui agora nesse momento, porque isso é uma questão orçamentária, isso é uma questão de planejamento, mas o importante é que foi dado o pontapé inicial aqui, né? A secretária apontou já que várias ações já estão em curso. Eu tentei mostrar na minha fala o potencial do Conselho Tutelar, né, em discutir o orçamento. Há uma previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente que confere essa atribuição ao Conselho Tutelar. Para a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, os desafios são vários e apenas começaram. Segundo ela, a integração com a Câmara é importante para discutir a situação dos conselhos tutelares. Os desafios são vários, né? Mas principalmente a estrutura que é dada aos conselhos, começando pela estrutura física. Os equipamentos, não só dos conselhos, mas de uma maneira geral da secretaria, estão em péssimas condições. O orçamento não me permite as grandes obras, a gente está trabalhando, graças a Deus, com apoio da sociedade civil organizada, de várias entidades, como a FEComércio. Mas o dia de hoje foi muito importante aqui na Câmara Municipal para, mais uma vez, estabelecer o que a gente já está estabelecendo no dia a dia da Secretaria, que é o diálogo com os conselheiros. Mas, dessa vez, introduzimos mais um personagem, que é a Câmara Municipal. O presidente da Comissão Permanente de Assistência Social, o vereador Doutor Gilberto, fez um balanço do encontro e disse que uma frente parlamentar vai atualizar a situação dos conselhos. Hoje nós demos um grande passo com essa audiência pública. Essa Casa Legislativa vai continuar com a função dela de fiscalizar todos os atos executivos, inclusive, em especial, da Secretaria de Assistência Social. Nós temos aqui a Comissão Permanente de Assistência Social, foi criada uma frente parlamentar para auxiliar o Conselho Tutelar, e essa reunião de hoje, essa audiência pública, ela se viu para apresentar todos os indicadores negativos que existem hoje. Não são indicadores recentes, são indicadores que já vêm lá de 10 anos, 12 anos atrás. Qual é a resposta para isso? A gente não tem a resposta para isso hoje. Hoje nós apresentamos as demandas, os indicadores negativos e vamos paulativamente cobrar um por um. E você vai ver no próximo bloco. Comissão do Idoso quer ampliar as academias da terceira idade. A Prefeitura do Rio anunciou a volta da imunização contra a Covid-19, que estava suspensa desde a semana passada. A vacinação contra o novo coronavírus vai ser retomada. Nesta quinta-feira é a vez de idosos com 75 anos. A Prefeitura do Rio anunciou uma novidade. A vacinação em homens e mulheres vai ser em dias alternados para evitar a alta procura nos postos. Mulheres serão vacinadas nesta quinta-feira e homens na sexta. Já no sábado, todos os idosos de 75 anos poderão receber a primeira dose. O calendário que foi interrompido na semana passada por falta de vacinas agora está mantido até o próximo sábado, dia 20 de março. A meta do município do Rio é vacinar todos os idosos com mais de 70 anos ainda este mês. Confira agora a agenda do Legislativo para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, acontece no plenário uma audiência pública para discutir os projetos que instituem o regime de previdência complementar dos servidores municipais e criam um novo regime fiscal. O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, e a presidente do PrevRio, Melissa Garrido, confirmaram presença. Também às 10 horas da manhã, no Salão Nobre, a diretora do Instituto, Marielle Franco, Aniele Franco, recebe a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Ao meio-dia, acontece mais uma reunião do Colégio de Líderes na Sala da Presidência. E às 2 da tarde, começa a sessão plenária do Legislativo Municipal. A Comissão Permanente do Idoso quer ampliar as academias da terceira idade espalhadas pela cidade. O vereador João Mendes de Jesus, que comanda o grupo, lamentou a falta de manutenção dos equipamentos de ginástica ao ar livre e prometeu fiscalizar o trabalho de recuperação das academias, que deverá ser feito pela Prefeitura. Um ano sem alunos, a pandemia fez desaparecer os frequentadores das academias da terceira idade. Eram milhares de idosos que usavam os equipamentos espalhados pela cidade.
A lei que criou as academias completou 10 anos no dia 17 de janeiro. O autor, o vereador João Mendes de Jesus, comemora os bons resultados alcançados. Essa lei foi um sucesso para o Rio de Janeiro, né? O balanço que eu posso fazer foi em relação ao número de idosos que foram contemplados. Quer dizer, eu não tenho aqui estatisticamente os dados, mas eu creio que nós alcançamos mais de 60 mil idosos com essa lei, porque foi uma avalanche de academias pela cidade. Quer dizer, a lei proporcionou exatamente isso, que o prefeito da cidade pudesse colocar as academias da terceira idade por toda a cidade. E isso fez com que muitos idosos saíssem de casa e começassem a se movimentar, o que foi muito bom para a saúde. Muitos deixaram de usar remédios contínuos, outros ganharam mais sobrevida. Enfim, o balanço foi sensacional, fico muito honrado com esses 10 anos da lei da academia da terceira idade. Se a lei é um sucesso, a manutenção dos equipamentos deixa a desejar. Pelo menos metade das academias da terceira idade estão com problemas de manutenção. Nós tivemos um período de muita dificuldade na gestão passada do governo Marcelo Crivella com as academias, por conta de falta de recursos para poder mantê-las, de fato, com sua capacidade máxima de atuação. Mesmo assim, foi feito um trabalho ainda de muito esforço. Eu estava na Secretaria na época de Assistência Social e Direitos Humanos, conseguimos recuperar algumas academias, mas ainda precisamos de muito mais esforço do prefeito e que Deus nos permita que o orçamento melhore, para que a gente possa ter dinheiro para investir nas academias da terceira idade e também nas academias cariocas de saúde. Em setembro de 2020, a Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia publicou uma pesquisa realizada com 396 idosos que frequentavam 58 academias da terceira idade no Rio de Janeiro. O objetivo era saber por que eles começaram a fazer atividade e por que permaneciam fazendo. 26% disseram que começaram a se exercitar para evitar problemas de saúde e 16% informaram que foi o médico quem aconselhou. A permanência está ligada a questões sociais, como gostar do professor e a percepção dos benefícios da atividade. Ao longo desses 10 anos, vários idosos dizem que tiveram uma melhora da saúde por causa das academias da terceira idade. Vários relatam, inclusive, que pararam de tomar remédio. A Prefeitura sabe da importância do projeto e promete reformar os equipamentos com defeito. A Comissão do Idoso, presidida pelo vereador João Mendes de Jesus, quer a ampliação do projeto e diz que vai fiscalizar o trabalho de recuperação das academias da terceira idade. Eu já conversei com os demais membros da comissão, né? E vamos fazer um trabalho de constantemente acompanhar e visitar as academias para verificar a qualidade do equipamento que vai ser colocado, porque alguns equipamentos estão sucateados, têm que ser, de fato, melhorados, para que não haja assim, problema com o idoso de praticar exercício com equipamento que está enferrujado, que está realmente ali deteriorado. Então, vamos acompanhar de perto e acompanhar a ampliação também desse projeto aqui no Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até amanhã.